Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Hoje trago para vocês a resolução de algumas questões dessa prova da banca FGV. Lembrando que a correção de toda essa prova já está disponível no meu curso de português da banca FGV. Acesse o nosso site, conheça os meus preparatórios de português. Vamos à resolução da prova. No romance regionalista O 15, de Raquel de Queiroz, há o seguinte texto de uma carta do proprietário para o administrador da fazenda em época de grande seca. Este segmento textual mistura dois modos de organização discursiva. Quais são eles? Será que é injuntivo e argumentativo? Comece pelo mais fácil, texto injuntivo, aquele que vai dar uma ordem, uma dica, uma sugestão, receita de bolo, bula de remédio, as propagandas, compre batom. No texto injuntivo, você vai destacar, você vai encontrar a presença dos verbos no imperativo. Então, vou colocar aqui, injuntivo, imperativo, a presença de verbos no imperativo. Então, quando eu falo lá, estude, compre, pense, trabalhe, passe, viva, é modo imperativo. Vou já destacar aqui para vocês um desses verbos que está no modo imperativo. Minha tia resolveu que, não chovendo até o dia de São José, você abra as porteiras, prenda o gado. Então, aqui você já identifica um verbo no imperativo, imperador, que vai dar uma ordem, uma dica. Então, tem texto injuntivo? Tem. Eu já vou descartar aqui onde não aparece o texto injuntivo. Argumentativo ou descritivo? Descrever é você falar, por exemplo, sobre a seca. Você não vai trazer a sua opinião. Já um texto argumentativo, como fala lá na alternativa A, você vai trazer os argumentos. Você vai trazer a sua opinião. Então, vamos ver se ele apenas descreve alguma coisa ou se ele vai trazer também a sua opinião. Minha tia resolveu que, não chovendo até o dia de São José, aqui já é o texto injuntivo. Você abra as porteiras e solte o gado. É melhor sofrer, observe aqui, até aqui ele está falando o que deve fazer. Aqui ele já traz seus argumentos, ele traz a sua opinião. Essa é a opinião dele. A minha não é essa nem a sua, mas a dele é. Então você consegue identificar que ali tem os argumentos dele. É melhor sofrer logo o prejuízo do que andar gastando dinheiro à toa em rama e caroço para não ter resultado. Para outras pessoas, de repente, o gado vai ficar preso, vai ficar sendo alimentado ali mesmo nas cocheiras. Agora, no caso dele aqui, não. O que ocorre? A opinião dele. Então, aqui, nós já vimos que eu tenho um texto, como fala aqui, injuntivo e argumentativo, porque ele traz os argumentos, ele traz a opinião dele. Então, texto argumentativo. Então, aqui nós temos os argumentos. Abaixo foram copiadas 5 frases. A todas elas foram anexadas vírgulas. Colocaram vírgulas nessas frases. Vamos marcar a opção em que ela foi acrescentada de forma correta. Lembre-se, questão contemplando vírgula, você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. É o que eu chamo de SVC. Vou procurar um exemplo clássico aqui para vocês. Observem só essa alternativa. Vamos aqui, alternativa C. A melhor morte é aquela que nos satisfaz. A melhor morte é aquela que nos satisfaz. Então, você observa, quem que nos satisfaz? Aquela, não é isso? Então, aquela aqui é o sujeito e aqui eu tenho o verbo. Entre o sujeito e o verbo, se tiver uma vírgula, está errada. Se forem 2 vírgulas, provavelmente está correta. O tempo não dura para os mortos. O tempo não dura, se dura, dura para alguém, para alguém. Eu tenho o verbo e o complemento. Entre o verbo e o complemento, eu não vou usar vírgula, SVC. Um bebê é a opinião de Deus de que a vida deve continuar. Um bebê é a opinião de Deus de que a vida deve continuar. Nada disso, olha aqui. Eu não vou separar por vírgula aqui.
nada justifica o emprego dessa vírgula. Um bebê é a opinião de Deus de que a vida deve continuar. Se eu soubesse que ia viver tanto tempo, teria me cuidado melhor. Se eu soubesse que ia viver tanto tempo, teria me cuidado melhor. Aqui você observa. O que quer dizer aqui? Ó? Se eu soubesse, caso eu soubesse, então aqui eu tenho o quê? Oração subordinada, adverbial, o quê? Condicional. Quando uma oração adverbial vier antes da oração principal aquela que não vem acompanhada de preposição. Então, se a oração subordinada adverbial vier antes da principal, eu tenho de usar a vírgula. Então, o emprego da vírgula aqui está correto. A idade em que tudo se reparte é geralmente a idade em que nada se tem. A idade em que tudo se reparte é geralmente a idade na qual, então aqui também não posso separar por vírgula. Olha aqui, a idade em que nada se tem. Nada justifica também o emprego da vírgula na alternativa E. Sendo assim, somente a alternativa D está correta. Na frase, quando a semana terminou, passamos a lembrar dos dias em que nos divertimos. Há uma correspondência semântica entre semana e dias. Aqui eu tenho o todo e as partes. Aqui está em xeque a questão do hiperônimo. Hiperônimo é o todo, não é isso? Então, o todo é o quê? Semana. E eu tenho também o hipônimo, que é a parte, que é o dia. Então, hipônimo e hiperônimo. Se você quiser ainda um pouco mais complexo, eu poderia falar dos holônimos e também dos merônimos, é uma parte específica dentro da semântica. Semântica está relacionada ao significado das palavras. Então, o que eu preciso? A mesma correspondência se repete na seguinte frase. Então, semana eu tenho dias, não é isso? Vou pegar aqui, ó, meses. Se é meses, eu tenho o quê? Posso ter semanas, não é isso? Ou então o quê? Os dias também dos meses. Agora, horas não. Para que eu tenha o todo relacionado a horas, eu tenho um dia, não é isso? Então, meses é o todo, para você compreender. Agora, horas é parte? Não. Meses eu posso usar o quê? Os dias do mês. Então, aqui, neste caso, não pode ser horas, porque horas vai se referir ao todo dia. Então, descarta a alternativa B. Quando uma melodia é composta, os ruídos fazem parte de uma melodia? Também não. Quando cerramos um tronco, do tronco eu vou ter o quê? Os galhos, né? As partes, nada de serragem. Quando uma criança não come toda a comida, as migalhas. Então, comida, aí eu vou falar das comidas. Ah, comida, o que você vai observar uma parte da comida? O arroz, o feijão, a salada, aí sim. Agora, as migalhas na comida, não. O corpo, do corpo eu tenho o quê? As partes do corpo, então os órgãos, como aparece na alternativa E. Assinale a frase em que a transformação da oração sublinhada em um termo nominalizado. Então, quando aparece nominalizado, eu vou pegar o quê? Quando se antecipam, então, do verbo antecipar, eu vou ter o nome antecedência. Será que é isso mesmo? Então, quando falo nominalizado, posso ter o quê? Um substantivo, um adjetivo. Quando se antecipam as festas, há uma natural alegria. Com a antecedência, não, antecipação. Com a antecipação das festas. Quando se fazem os adornos, com a feitura dos adornos, será que é isso mesmo? Estranho, não é? Mas está certo aqui. Do verbo fazer, eu vou ter o quê? O nome, o substantivo feitura. Quando se abrem os desfiles, do verbo abrir, eu vou ter apertura, não, aí seria de aperto, então seria o quê? Abertura. Não tão complexa, mas requer atenção. Quando partiram os turistas, o comércio ficou deserto. Com a partição, repartiram no meio, nada disso. Com a partida. Quando os alunos devolveram os livros, o professor ficou orgulhoso dele. Na devoção é de devotos, aqui é o que? Devolução. É uma questão de menos complexidade, mas que requer muita atenção.
Em todas as frases abaixo, cujo tema é a verdade, há pronomes pessoais sublinhados. Vamos fazer aqui marcando, então a gente já vai lendo e compreendendo. O tema é a verdade. Aqui a gente tem pronomes pessoais sublinhados que se referem à verdade, criando uma coesão. Coesão é justamente isso. Vai evitar repetição. Olha que chato seria. Quando nós vivemos a verdade, deixamos de conversar sobre a verdade. Não. Vou colocar deixamos de conversar sobre ela. Assinale a opção em que o pronome sublinhado exemplifica um pronome reto. Pronome pessoal do caso reto. Quais são esses pronomes? Eu tenho lá eu, tu, ele ou ela, não é isso? Nós, vós, eles ou elas. Nós, vós, elas e eles. Então, esses são os pronomes pessoais retos. Ela é um pronome? Sim, vou deixar. Lhe, aqui já é um pronome oblíquo átono. Então, já descarta a alternativa B. Eu vi a verdade e ela. Ok, vou deixar também. Maior homenagem podemos prestar à verdade é usá-la. Novamente, pronome oblíquo átono. Creia nos que buscam a verdade. Duvide daqueles que encontraram ela. Aqui é um pronome oblíquo átono. Eu não vou falar encontraram ela. Eu sempre faço isso daqui para você compreender. Substitua o a por ela. Se for, é um pronome oblíquo átono. Então, restaram duas alternativas. Então, as duas estão corretas? Não sei. Eu preciso exemplificar um pronome pessoal reto. Pronome pessoal reto é aquele que vai exercer a função de sujeito. Eu vi a verdade e ela não faz. O quem não faz nenhum sentido? Ela. Sujeito do verbo fazer aqui é ela. Então, letra C está correta. Quando nós vivemos a verdade, deixamos de conversar sobre ela. Olha aqui. Se antes do pronome vem uma preposição, neste caso aqui eu tenho um pronome oblíquo tônico, que é aquele que vem acompanhado de preposição. Olha aqui a preposição. Então, sobre ela, aqui você observa que aqui eu tenho o verbo conversar. Então, aqui é um complemento. Sempre que for complemento, tem que ser um pronome oblíquo, que seja tônico ou átono, mas nunca um reto. O reto ele vai ser sempre a função de sujeito. Espero que você tenha anotado aí no seu caderno. Sinale a frase em que todos os vocábulos foram empregados de forma adequada. Ortografia, concordância, sentido, semântica, FGV, pode tudo isso? Garçom, quero um filé, mas por favor não ponha sal. Olha aqui, filé está correto, garçom está correto. Aqui essa vírgula está correta porque eu tenho um vocativo. Vocativo você evoca, você chama garçom, Maria, concursando, abra os olhos, estude. Então, quero um filé. Antes aqui das adversativas tem vírgula também. E olha aqui, muita vírgula, e você acha, está errado, nada disso. Por favor, por gentileza, ou seja, ou melhor, isto é, sempre virão separados por vírgula. A queda da temperatura crescerá. Espera aí, queda crescerá? Não, aqui já não tem um sentido adequado. Você precisa observar também o sentido. Então, a queda da temperatura crescerá nos próximos dias? Não soa de maneira correta. Bastava falar, ocorrerá uma queda da temperatura nos próximos dias. Não há alternativa. Espera aí, mas não há ou há? Não há? Aqui, eu tenho duas alternativas, uma coisa ou outra. Então, aqui o correto seria, há duas alternativas. Esperamos enfrentar um bom passeio nas montanhas. Aí meus alunos falaram, mestre, mas por quê? Qual o erro aqui? Enfrentar, geralmente, é para uma situação negativa. Vamos enfrentar uma guerra, vamos enfrentar uma batalha, vamos enfrentar a FGV, caro concursante. Não. Então, aqui a gente poderia falar, esperamos ter um bom passeio nas montanhas. É o mesmo caso de graças a, tá, concursante? Graças à guerra, não. Graças a vai ser empregado com sentido positivo. Lembre-se disso daí, meu nobre. É visível o aumento de temperatura no verão. É visível? Nada disso. Se é temperatura, é algo que você vai sentir. É sentível? Então, nada de é visível. Visível está relacionado ao fato de você ver. E a temperatura você sente. Questão bem interessante, raciocínio lógico, raciocínio expande bastante.
Assinale a frase que mostra uma quantidade definida. Vamos ver? Um grupo de estudantes. Vou colocar aqui. Quantos? Não sei. Você vai fazer a pergunta com quantos. Centenas de militares. Quantos? Não sei. Uma dúzia de bananas. Quantas? Então, aqui eu sei que temos 12 bananas. Então, aqui quantidade definida. Há muitos desertores. Quantos desertores? Não sei. Cerca de 130 pessoas. São 130? Não. Aqui tem uma expressão que indica quantidade aproximada. Cerca de 130. Podem ser 129 ou 131 pessoas. Não sei. A única com quantidade definida, alternativa C. Assinale a frase em que o termo sublinhado indica posse. Caro concursando, encerro aqui no canal a correção desta prova. Lembrando que toda a prova já está disponível no meu curso de português. Acesse agora o nosso site cienciaexata.com e venha fazer parte da turma do Mestre Mário. Um abraço e até lá!